Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos trabalhar com o tema As Surpresas de um Encontro, de uma história muito conhecida. Todos nós já conhecemos muito bem a história dessa mulher, da mulher samaritana que se encontra no poço de Jacó, na cidade de Sicar, juntamente com Jesus Cristo. Deixe suas Bíblias abertas no capítulo 4 do Evangelho de João, que à medida que nós formos avançando no texto, nós vamos lendo. Uma coisa interessante sobre o Evangelho de João é que parece que quando o evangelista João, e não o João Batista, mas o evangelista, discípulo apóstolo de Jesus Cristo, quando ele escreve o Evangelho, parece-nos que ele faz algo proposital, ele faz um contraste durante todo o seu Evangelho, assim como nós podemos observar lá na sua primeira carta também, que ele escreveu, que ele faz um contraste entre dia e noite, luz e trevas. Por exemplo, ele vai dizer que Nicodemos, a história até mesmo que antecede essa história da mulher samaritana, Nicodemos ele se encontra com Cristo à noite e ele não consegue lidar ou não consegue reconhecer a realidade divina que ele encontra em Jesus Cristo. Ele faz questão de relatar a respeito da traição de Judas, que foi à noite. Judas sai do cenáculo após o lava-pés, ele traz Jesus à noite. Jesus ele foi preso à noite, ele foi sentenciado por Anás à noite, ele foi traído por Pedro à noite. Mas também, ele fala que sob o sol brilhante do dia, Jesus ele transforma a água em vinho. Pessoas são curadas durante a luz do dia. Jesus multiplica o pão, multiplica o alimento e 5.000 pessoas se alimentam desse pão que Jesus multiplicou. E uma mulher samaritana chega, ouve a respeito de Jesus e de Jesus, da mensagem que ele tinha, e ela volta como a primeira pregadora, ou a primeira missionária, como nós gostamos de dizer, da história cristã, a primeira mulher pregadora da história cristã. E é sobre esse encontro que nós vamos meditar nessa noite, as surpresas que nós encontramos nesse encontro. E dos versos 1 ao 3, João vai dizer: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Ou seja, para evitar uma contenda, para evitar aí uma discussão entre os seus discípulos e os discípulos de João, Jesus resolve deixar a Judéia e ir para a região da Galiléia. Mas no versículo 4, nós vamos ver que João ele relata algo interessante para nós. Ele diz que era necessário atravessar a região de Samaria. Por que era necessário? Será que não existia nenhuma outra rota que Jesus e seus discípulos pudessem percorrer? Ou se existia essa rota, talvez ela estava interditada por algum fator, não sei, talvez tinha alguma blitz nessa rota. Mas é certo que os judeus, eles tinham por costume evitar o contato com os samaritanos a qualquer custo. Como nós bem sabemos, os judeus sempre consideraram os samaritanos um povo imundo, um povo que não era digno de ser chamado um povo de Deus. E eles criam que até mesmo se eles passassem próximo de um samaritano e a sombra desse samaritano passasse ou tocasse no corpo de um judeu, esse judeu ele ficaria imundo. Então o que os judeus normalmente eles faziam? Eles iam para o leste da Judéia. Do leste da Judéia eles pegavam a região que era chamada de Pérea. Da Pérea eles pegavam a região de Decápolis, e de Decápolis eles chegavam na Galiléia, sendo que eles poderiam pegar e percorrer diretamente pela região de Samaria. E é isso que Jesus e seus discípulos fazem. Por quê? Porque era necessário, como João vai dizer, atravessar a província da Galiléia.
Era necessário passar por lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a missão de evangelizar, embora seja nossa, a responsabilidade de carregar a mensagem de Cristo, essa boa nova, está sobre nós, e de transmiti-la também está sobre nós, de não somente termos essa mensagem, mas de sermos a mensagem para todas as pessoas que se aproximam, mas o dono da missão, aquele que gerencia toda a missão, que faz com que o seu evangelho avance sobre as nações, da forma que ele bem entender, no tempo que ele bem entender, é o próprio Deus. E para nós entendermos isso, basta nós lermos a narrativa de Lucas lá no livro de Atos. Nós vamos entender muito bem como Deus vai avançando, vai usando a vida daquelas pessoas, daqueles primeiros cristãos, dos apóstolos, no avanço do evangelho entre as nações, a forma como o Espírito Santo de Deus usa a vida dos apóstolos para pregar em determinadas regiões que Deus queria que o evangelho avançasse. Por isso que era necessário passar por Samaria, porque Deus, em sua vontade, em seu propósito, ele tinha essa necessidade de alcançar esse povo, de alcançar os samaritanos. E esse propósito de Deus, essa vontade de Deus está hoje sobre o seu povo. Quem é o seu povo? O seu povo é a igreja. Nós somos o povo de Deus. Então, quando nós, todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, quando nós nos colocamos pelo caminho, quando nós nos relacionamos, quando nós nos comunicamos com as pessoas, está conosco essa necessidade de passar por Samaria, de não evitar as pessoas que nós achamos que não merecem a mensagem de Deus, mas está conosco a responsabilidade de passar por Samaria e levar e ser essa mensagem a todo aquele que nós tivermos o contato. E no verso 5 ao verso 6, João vai dizer que então, chegou, pois, a uma cidade samaritana, Jesus e seus discípulos, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Hora sexta é meio-dia. Ele chega então a essa cidade de Sicar, na região de Samaria, onde está o poço que Jacó construiu para si mesmo, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus gados beberem. E essa região de Samaria é uma região de muito calor. É uma região extremamente quente, e ainda mais sob o sol escaldante do meio-dia, que foi a hora que eles chegaram ali. E os discípulos de Jesus, segundo João, eles não ficam ali com Jesus, mas eles vão até essa vila, essa cidade de Sicar, para comprar comida. Mas Jesus faz o quê? Ele se senta no poço. Já bastante cansado da viagem, já bastante exausto, sobrecarregado da viagem, com muita sede, ele se senta no poço e João vai dizer que nisso, enquanto seus discípulos foram à cidade, Jesus sentou, nisso chega uma mulher samaritana ao sol do meio-dia. Verso 7, nisso veio uma mulher tirar água, uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. O que era costume naquela época é que as mulheres dessas vilas, elas saíam para buscar água nesses poços, sempre no começo da manhã, quando o sol estava nascendo, ou sempre no final do dia, quando o sol estava se pondo, para justamente não pegarem esse calor que depois fazia, o sol tão forte que faz naquela região. E também o que não era um costume daquelas mulheres, por decência delas, elas nunca iam sozinhas a um poço. Elas sempre iam em grupos. Mas João nos diz que essa mulher, ela chega sozinha,
e sobre o sol do meio-dia. E havia uma outra dificuldade também. Os jarros que elas usavam para encher de água e carregar eram jarros muito pesados e era de extrema dificuldade uma mulher sozinha encher aqueles jarros de água e sozinha conseguir pôr o vaso sobre a sua cabeça para transportar de volta até a sua casa, né, que ficava naquela vila. E essa mulher, a mulher dessa história, aparece sozinha e ao meio-dia. Ou seja, somente uma mulher, naquele tempo, daquela sociedade, que era considerada inferior ou indigna, faria algo assim. Ou uma mulher que era excluída da sociedade faria algo dessa maneira. Ou talvez, também pode ser um ponto mais não muito validado, é que ela fosse ao poço pegar água ao meio-dia, porque ela sabia que viajantes estariam passando nessa região ao meio-dia e poderiam parar ali para beber água e ela poderia ter contato com esses viajantes. E esses poços do Oriente Médio, eles não possuem balde. Cada viajante deve ter o seu. E esses baldes, eles eram assim, de couro maciço. Não é como os baldes que nós conhecemos, que nós temos em nossas casas hoje. Esses baldes eram de couro maciço e quando eles não estavam cheios de água, era possível você enrolar esses baldes e pôr dentro da sua mochila, guardar na sua mochila para a viagem. E o mais provável é que os discípulos de Jesus esqueceram que Jesus estava com sede, ou Jesus nem fez questão de lembrar, né, porque ele tinha um plano, e os discípulos levaram esse balde com eles para a cidade para fazer as suas compras. Mas, como dito, Jesus ele tinha um plano. Ele senta-se nesse poço, sem nenhuma vasilha. Jesus ele se coloca em uma posição estratégica para que ele conseguisse mostrar a sua necessidade a quem quer que aparecesse com o equipamento necessário para que ele pudesse pegar água. E o que acontece? A mulher se aproxima. E ao vê-la, sabe o que Jesus devia fazer de forma bem educada, como era costume daquele tempo? Ele devia se afastar daquela mulher pelo menos 6 metros, para que ela pudesse vir e retirar a água do poço. E para que culturalmente também ele pudesse dar segurança para aquela mulher de uma forma apropriada. Mas João vai dizer que Jesus ele não sai do poço. E mesmo assim, a mulher vê que Jesus não sai do poço, mesmo assim, ela se aproxima e então vem a surpresa. Jesus pede um copo de água. E nessa ação, Jesus ele está quebrando um tabu social ao conversar com uma mulher, nem pelo fato de ser samaritana, mas simplesmente por conversar com uma mulher, sobretudo em um lugar desabitado e sem testemunha. Porque até os dias de hoje, os homens nem sequer ousam olhar diretamente para os olhos das mulheres se elas ou se eles estão em um local público. Jesus também ignora a hostilidade de 500 anos que havia se criado entre os judeus e os samaritanos, e aqui então nós vamos ter a primeira surpresa desse encontro. O que nós vamos observar em Jesus é a surpresa da sua fraqueza intencional. A surpresa da fraqueza intencional de Jesus. Porque essa ação que Jesus está tendo de pedir um copo de água para essa mulher é uma ação que contém uma profunda teologia de missões. Sabe, porque Jesus, ele se humilha tanto ao ponto de precisar dos serviços dessa mulher. Ele não estabelece o contato com essa mulher samaritana, primeiramente dizendo quem ele é, dizendo que ela precisa dele, dizendo que ela precisa da mensagem que ele veio trazer sobre o reino de Deus. Mas ele chega diante dessa mulher e é como se ele dissesse: olha, eu estou exausto. Eu caminhei da Judéia até a cidade de Sicar, aqui em Samaria. Eu estou extremamente cansado, caminhei sobre esse sol forte.
e eu estou com sede, eu estou fraco, eu estou com sede, você pode me servir, você pode me ajudar. E nós vemos nisso que Jesus, ele era tão servo, que ele ficava à mercê dos serviços daqueles a quem Jesus veio servir. E nós vemos Jesus ensinando exatamente esta mesma ação para os seus discípulos quando ele encaminha ou quando ele comissiona os seus discípulos para a primeira viagem missionária deles, quando ele envia os 12 na missão de anunciar o reino de Deus. O que é que Jesus fala para eles? Olha, vocês saem daqui somente com um cajado ou com um bordão nas mãos, saem somente com uma túnica e com uma sandália nos pés. E vocês vão chegar como necessitados às pessoas a quem vocês devem ir e levar a mensagem do reino de Deus. Jesus entende primeiramente a necessidade de ser um recebedor. O seu primeiro contato com Pedro, se nós lembrarmos do contato de Jesus, o primeiro contato que ele teve com Pedro, ele estava ali no mar da Galileia. Pedro havia acabado de pescar e as pessoas, querendo ouvir sobre a mensagem do reino de Deus que Jesus veio trazer, elas se aglomeram em volta de Jesus, o pressionam, e Jesus chama Pedro e fala: Pedro, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você me sirva. Você pode me emprestar o seu barco e as suas habilidades para que a gente possa ir um pouco mar adentro, para que eu possa anunciar o evangelho, para que eu possa anunciar o reino de Deus a essas pessoas. Jesus, ele precisou dos serviços de Zaqueu. Ele fica na casa de Zaqueu durante uma noite. Ele veio servir, mas se fez cheio de necessidade para essas pessoas a quem ele veio servir. E essa fraqueza de Jesus deve ser compartilhada por nós também, os seus discípulos. Sabe, meus irmãos, porque nós sempre queremos entrar no mundo das outras pessoas, mostrando a nossa capacidade de servi-las. Mostrando muitas vezes o quanto nós podemos ajudá-la porque nós somos maior, porque nós somos mais capacitados, porque eu sou mais do que a outra pessoa. Mas Jesus, dessa forma, ele está nos mostrando o quê? Que ele transformou a vida, que ele transformou o mundo dessas pessoas em fraqueza, mostrando a sua necessidade de ser servido. Entrar no mundo do outro, mostrando a sua necessidade, é mostrar que você sofre com ele, que você consegue entender as dores que esse outro está sentindo, que você não é superior e que por isso você consegue compreendê-lo muito bem. Entrar no mundo do outro em fraqueza, mostrando as suas necessidades, é mostrar que você pode se pôr ao lado dele e entendê-lo de forma integral. Jesus até mesmo pede o balde ou o copo de uma samaritana para que ele pudesse beber água. Se tocar em um samaritano já era algo que extremamente pecaminoso para um judeu. Imagina dividir um copo de água onde ele poderia relar na saliva daquela mulher samaritana. Mas ele mostra o seu esvaziamento e necessidade de auxílio para entrar no mundo dessa mulher, mudar a vida dela e, consequentemente, a vida de toda uma vila. Porque para nós, pessoas ocidentais, pessoas desse mundo tão evoluído, que vive nessa pós-modernidade, é muito difícil ouvir que nós precisamos ser fracos para entrar no mundo do outro. É um grande desafio para nós. E por causa do espírito de super-herói do nosso tempo, em que nós não podemos talvez mostrar as nossas fraquezas, mas algo interessante é que se nós olharmos com bastante cuidado os filmes de Hollywood que saem hoje, a respeito dos super-heróis, até mesmo os filmes de Hollywood estão mostrando que os super-heróis têm as suas crises emocionais, as suas crises psicológicas, as suas crises existenciais, que eles também têm os seus erros, as suas fraquezas. E quem somos nós para não termos também as fraquezas e nos pôr
ao lado do outro em fraqueza. Enquanto o espírito de nossa época nos acusa ao mostrarmos as nossas fraquezas, as nossas necessidades, Jesus, ele nos motiva a mostrar. Jesus, ele nos habilita a mostrar as nossas fraquezas para que nós alcancemos o mundo do outro e nós mudemos a vida desse outro. E ao contrário de vergonhoso, Jesus nos mostra que essa forma nós nos colocamos ao lado do outro para transformá-lo com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de alguém que se fez fraco, que se fez impuro, para nos colocar santificados na presença de Deus. E daí nós vamos para a segunda surpresa desse encontro, que é a surpresa de descobrir que o dom de Deus é um livro e não é uma pessoa. Olha só os versos 10 e 12. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Para essa mulher, não só para ela, mas para todo o povo samaritano, até os dias de hoje, existe o povo samaritano na região de Samaria. O dom de Deus para eles é a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles excluem todo o restante, todos os outros livros, todos os profetas, eles ficam somente com esses 5. Esse é o dom de Deus. Para os judeus, é a Torá ou o Pentateuco, que é a lei de Deus, e todo o restante do Antigo Testamento. Para os muçulmanos, o dom de Deus é o Alcorão, ou seja, o dom de Deus para essas pessoas é um livro. E em resposta, ela duvida que Jesus possa adquirir a água viva de manancial. Jesus está ali, ele não tem um balde, ele não tem nada com que ele pode tirar a água de um poço de 30 metros de profundidade. Quem dirá tirar água de um manancial, água de uma fonte, água de um lugar que brota água viva? E ainda ela vai usar um argumento nacionalista. Ela vai comparar Jesus com Jacó, vai dizer: olha, você não é nem maior que Jacó, o nosso pai, aquele que construiu esse poço para dar água para si, para sua família e para o seu gado. Mas se parássemos a cena aqui, nós poderíamos dizer para essa mulher: ah, mulher, que pena! Como que você não consegue enxergar um Messias que vocês tanto esperam na sua frente? Como que você não consegue reconhecer o dom de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, na sua frente? Pare de olhar o dom de Deus como a Torá. Pare de olhar o dom de Deus somente como esses livros que vocês escolheram para vocês e olhe para o Messias, olhe para Cristo. Ele está pedindo para ser servido por ti e você não está conseguindo olhar para Cristo como o Senhor, como o Messias, o Cristo que vocês tanto esperam. Talvez, meus irmãos, é exatamente isso que nós precisaríamos dizer para a igreja de hoje. Talvez nós precisaríamos chegar para a igreja de hoje e dizer: por favor, igreja, por favor, meus irmãos, parem de ver o dom maior de Deus na vida de vocês como se fossem os seus filhos, como se fosse o seu marido, como se fosse a sua esposa, como se fosse a sua família, como se fossem seus amigos, o seu emprego, a sua empresa, os seus estudos, ou tudo aquilo que você faz. Pare de considerar essas coisas maior, ou o maior dom de Deus para a vida de vocês, porque tudo isso é bom, tudo isso é dom, tudo isso é graça de Deus, mas nada pode tomar à frente do maior dom de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos reduzir esse dom de Deus em nossas vidas a essas
coisas materiais que nós temos, que faz parte do nosso dia a dia. Mas o dom de Deus é uma pessoa, o dom de Deus é Jesus Cristo. E se nós não tivéssemos nenhuma outra bênção de Deus, se nós não tivéssemos mais nenhum dom de Deus sobre a nossa vida, e nós tivéssemos apenas Cristo, você já pensou nessa possibilidade? Eu tenho apenas Cristo, não tenho mais nada. Só isso já nos bastaria para termos contentamento. Só isso, se é que a gente pode dizer só isso, mas Cristo já seria o suficiente para nós termos a alegria que nós buscamos todos os dias. E para analisar o que você considera como o maior dom de Deus em sua vida hoje, no dia de hoje, nesse momento, pergunte para si mesmo: no que eu tenho gasto o meu tempo? No que eu tenho me esforçado tanto? No que eu tenho me preocupado tanto? No que eu tenho dado todo o meu zelo? E aí nós podemos chegar em um resultado, porque se não for Cristo, pode ser que você tenha você terá um ídolo na sua vida. Você terá um dom que o próprio Deus pode ter te dado, mas que se transformou em um ídolo na sua vida porque ocupou o lugar de Jesus Cristo. E aí, a terceira surpresa, dos versos 13 ao verso 15, nós vamos ver a surpresa da bebida que vence o tempo. Vai dizer o texto: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Assim como Jesus não quis discutir a questão de gênero, ela sendo uma mulher inferior, indigna de estar conversando com Jesus, ele também não entra em contato ou não entra na discussão sobre política. Ele não vai discutir quem pode ou não reivindicar a descendência de Jacó, não vai discutir quem pode ou não reivindicar a quem pertence aquele poço, a quem herda aquele poço. Jesus, ele muda de assunto de uma só vez, ao falar de uma bebida que extingue, que mata a sede definitivamente e se transforma numa fonte dentro de nós que passa a jorrar para todos aqueles que estão à nossa volta e comunicando vida eterna. Mas nesse ponto, parece que a mulher, ela só conseguiu ouvir o primeiro atributo: nunca mais terá sede. E ela fica contente. Ela fica contente porque, imagina, você receber uma bebida mágica, né, que você pode tomar, você nunca mais vai sentir sede. E ela, uma mulher samaritana, indigna perante aquela sociedade, por alguns motivos, ela ia ao meio-dia sozinha àquele poço, sobre um sol escaldante, um sol forte, levando o seu jarro sozinho, carregando aquele vaso cheio de água sozinha. Imagina ela tomando essa bebida, nunca mais tendo sede, seus problemas acabaram. Ela não precisa mais ter essa tarefa. E essa é a promessa da religião, a religião que promete que vai acabar com a nossa dor psicológica, que vai fazer com que a gente passe a se sentir bem. É a religião que promete a cura da depressão. É a religião que promete diminuir a criminalidade na sociedade. É a religião que promete frear a corrupção e, com isso, fazendo com que você não tenha mais que pagar tantos impostos. Proporcionar uma comunidade social para que os meus filhos, para que todas as pessoas ao meu redor possam se sentir bem. Então, se essa é a religião, se é tão mágico assim, então eu me interesso, porque é a religião que está me oferecendo um produto. E se esse produto me interessa, eu farei as minhas compras, e eu comprarei aquilo que eu quiser. A mulher, nesse momento, ela não estava interessada em ser uma fonte a jorrar para os outros, ainda.
Ainda ela não estava interessada, porque ela buscava uma religião que prometesse acabar com os seus problemas. Mas a religião de Jesus Cristo, a mensagem de Cristo não é a mensagem que promete acabar com os meus problemas, com os seus problemas. Não é a religião que vem para atender somente ao meu mundo, aos meus interesses. Mas a religião de Cristo, ela nos confronta justamente por isso, porque ela é a religião do outro, das necessidades do outro. É a religião do bom samaritano, que vê um homem caído na estrada, nu, não sabe se ele é samaritano, não sabe se ele é judeu, não sabe de onde que aquele homem veio, o que aconteceu, nunca viu ele na vida. Né? Ele poderia simplesmente passar, como o sacerdote passou, como o levita passou, porque ele não conhece mesmo, aquele homem está desacordado, mas ele se interessa por aquela vida. Ele pega aquele homem, coloca no seu jumento, ele leva até a cidade de Jericó, uma cidade de judeus, correndo o risco de vida. Um samaritano entrando numa cidade de judeus, ele leva esse homem a uma hospedaria, trata das suas feridas, paga a sua estadia e ainda deixa dinheiro a mais caso ele precise ficar mais alguns dias. É a religião de Jesus Cristo, é a religião de Zaqueu, né, que após o seu encontro com Jesus, qual é a promessa que ele faz? Se em alguém eu defraudei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. É a religião de pessoas que têm o contato com Jesus, que muda os conceitos sobre si mesmo, que muda principalmente os conceitos também daqueles que estão à sua volta e passa a ser uma fonte a jorrar para os outros. E olhando para a igreja dos nossos dias, talvez um dos maiores problemas do nosso tempo é que talvez a igreja de hoje ela está construindo muitas barragens para reter essa água, né? Para reter essa fonte, ao invés de distribuí-las para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão com fome. Sabe, a igreja parece que ignora o fato de que as pessoas, na verdade, elas não têm fome. As pessoas, elas não têm sede, mas de que as pessoas, elas são fome, elas são sede, porque como vai dizer Gênesis, e Deus os fez alma viventes. Nós somos alma viventes, as pessoas são alma viventes, e nessa perspectiva nós não temos fome ou sede, nós somos fome. Nós somos sede. E quem que pode suprir isso? Somente a pessoa de Jesus Cristo. E não adianta nós buscarmos em outras coisas que não em Deus. E a igreja falha em sua missão ao dar qualquer outra coisa às pessoas que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. E deixando dessa forma muitas pessoas sedentas, muitas pessoas com fomes, né? E para sairmos, meus irmãos, dessa letargia, nós precisamos da misericórdia de Deus, sim, mas também nós temos que olhar para esse quarto ponto, que é a quarta surpresa, que é a surpresa da fonte para os outros, dos versos 16 ao verso 18. O texto diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher recebe 3 ordens de Jesus. Ela deve ir, ela deve chamar o seu marido e ela deve voltar até a presença de Jesus. E essa ordem exige que ela, uma mulher, seja testemunha de um homem. O testemunho de uma mulher naquele tempo não era considerado digno de confiança. Mas Jesus está pedindo para que ela seja a sua testemunha. E será que no mundo dela isso seria possível? Jesus assume que sim, que era possível, e desafia essa mulher a crer que com ele o testemunho dela seria validado, de que o testemunho dela seria ouvido e considerado confiável por aquelas pessoas. E no Evangelho de João, a próxima vez que nós vamos ver Jesus fazendo esse mesmo pedido a uma mulher é em um jardim, fora de um túmulo. Jesus diz:
a Maria Madalena: vá e dize aos meus irmãos que eu estou subindo para o Pai. Vá e dize aos meus irmãos que eu estou subindo para Deus. Mais uma vez, Jesus usa o testemunho de uma mulher após a sua ressurreição. E o que Jesus está fazendo com ela? Está criando uma fonte dentro dela. Ele desafia essa mulher a deixar que essa fonte flua, que essa fonte jorre, transborde para todas as pessoas que estão ao redor dela. E nós podemos ter apenas uma coisa, meus irmãos, uma coisa para oferecer para as pessoas, que não é dinheiro, que não é um bem-estar social, que não é uma boa rentabilidade financeira, que não é casa, que não é carro, que não é nada material. Mas se nós precisamos oferecer algo para as pessoas, nós precisamos oferecer Jesus Cristo. Sabe, nem comida, nem roupa, nem bebida pode vir antes de Jesus Cristo. Essas coisas precisam fluir da vida de Cristo em nós. Mas primeiramente nós precisamos levar Cristo a essas pessoas. Porque se nós não levarmos Cristo, nós permitiremos que essas pessoas continuem sedentas, continuem com fome. E as outras coisas podem fluir a partir de Cristo em nós. Mas se não houver Cristo, nós vamos deixar essas pessoas padecendo, sem fonte. Vocês já viram ou já notaram algum lugar em que existiu uma fonte de água e essa fonte morreu? Essa fonte secou? Como que fica aquele lugar? Como que fica com uma aparência de morte, um clima de morte, um clima de sequidão, porque a fonte de água viva que estava ali não existe mais. Não existe mais aquele ribeiro para regar aquelas plantas, aquelas árvores que estavam ali ao redor. É exatamente assim. Se nós podemos ter muitas coisas, infinitas coisas para oferecer às pessoas, mas se não tivermos Cristo, nós vamos deixar a fonte seca. A mulher, nesse momento, ela recebe uma nova compreensão de si mesma e daqueles que estão se relacionando com ela. Assim como Isaías. Isaías, quando ele tem a visão de Deus no templo, onde ele diz: ai de mim. Isaías está tendo uma nova compreensão, um novo conceito de si mesmo e das pessoas que estão à sua volta. Isaías diz: ai de mim, que eu vi o Senhor exaltado em seu trono. Santo, 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 ele diz que os querubins voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E a nova visão de Deus desencadeou uma nova compreensão, uma nova autocompreensão nessa mulher. Mas será que ela vai reagir da mesma maneira que Isaías? E a gente vai ver que a sua primeira reação é o quê? É dizer: eu não tenho marido. Quando pega em pecado, ela tenta sonegar a informação. E aí nós vamos ver a quinta surpresa desse encontro, que é a surpresa do escape na religião, ou a surpresa da fuga na religião, dos versos 19 ao verso 22. Que diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É interessante a gente notar, porque a água viva estava fluindo sobre essa mulher. É como a água de um ribeiro que começa a expor as raízes de uma árvore que está plantada à beira desse ribeiro, conforme a água vai passando, sabe? As suas raízes, as raízes dessa mulher, a vida dela estava ficando totalmente exposta diante de Jesus Cristo. Mas ela diz: eu não tenho marido. E teoricamente ela estava dizendo sim a verdade, mas de forma efetiva essa mulher estava mentindo. E constrangida com a inesperada exposição,
essa mulher ela faz o que? Ela se torna uma teóloga. E ela coloca em discussão 2 pontos de vista ideológico que era entre judeus e samaritanos. E ela conversa, e essa conversa, né, certamente desviaria a conversa de sua vida privada. A intenção dela era mudar de assunto. Não vamos falar de mim, vamos falar agora sobre adoração. E Jesus, ele faz algo aqui que os profetas sempre fizeram. Eles expunham o pecado da pessoa. O pecado que o próprio pecado tenta esconder. E onde o pecado uma vez foi exposto, perguntar sobre, ou seja, devemos perguntar sobre a possibilidade de expiação, sobre a possibilidade de perdão. E um profeta não pode prover nenhuma cura se esse profeta não for também, não dispuser do ministério de sacerdote. Se não houver propiciatório, onde o sacrifício possa ser aceito e possa ser removido. E onde está esse propiciatório? Onde está esse templo verdadeiro? Onde se possa oferecer esse culto verdadeiro por uma consciência limpa do pecado? Ela está dizendo, é no Monte Sião? É ali no Monte Sião, em Jerusalém, onde há o templo, onde os judeus dizem que se deve adorar? Ou é no Monte Gerazim, onde os samaritanos tomaram para si e dizem que é ali onde se deve adorar? É nas sinagogas, é nos templos, é na igreja, onde todos adoram? Ou seja, essa é a urgência correta da pergunta que deveria ser feita perante o momento em que o pecado dessa mulher foi trazido à luz e está exposto. E é engraçado que é isso que nós fazemos muitas vezes. Nós usamos a religião como uma forma de anestesiar os efeitos do pecado sobre a nossa vida. A gente sabe que o pecado está ali, está nos incomodando. Mas o que a gente faz? A gente usa da religião, a gente usa da nossa presença aqui, neste momento, como uma forma de anestesiar os efeitos do pecado sobre a minha mente, sobre a sua mente. E fazemos de conta que nada aconteceu, que nada está acontecendo com a gente, mas nós ignoramos o fato de que sempre que nós ignoramos o pecado que há em nós, o coração, ou o nosso coração, ele vai endurecendo. E todas as vezes que nós ignoramos esse pecado, que nós escondemos o pecado na nossa participação religiosa, o nosso coração endurece a um ponto em que nós não conseguimos mais nos arrepender. Endurece a um ponto em que nós não conseguimos mais chegar diante de Deus e dizer, ai de mim, Senhor, sê propício a mim, Senhor, um homem pecador, porque o efeito do pecado não vai mais fazer sentido sobre a sua vida. E a mulher, ela é responsável por continuar aqui, tentando esconder o seu pecado, mas na tentativa de escapar, de esconder o seu pecado, de ir para de um outro assunto, ela faz uma pergunta que é profunda, que é relevante. E mais uma vez, nós vamos ver que Jesus ele não repreende essa mulher, que ele não muda de assunto, mas ele usa essa polêmica sobre a adoração para avançar em um assunto ainda mais profundo e ir num nível muito mais profundo com essa mulher. Jesus trata essa mulher como um teólogo sério. E ele revela para essa mulher, para essa samaritana, talvez a maior verdade de todo o Novo Testamento, ou a maior verdade que nós podemos encontrar no Novo Testamento. E mais uma vez ele eleva essa mulher como pessoa, como mulher, onde a presença de Deus deve ser encontrada. Será no Monte Gerazim? Será no Monte Sião? Será em Jerusalém? Será nos templos, nas igrejas? Jesus torna esses lugares diante dessa mulher obsoletos. É como se esses lugares não tivessem um uso objetivo. Ele descentraliza a tradição e escolhe essa mulher simples, uma samaritana, uma mulher indigna, uma mulher que não tem nem mesmo as suas companheiras para ir no poço retirar a água.
uma mulher que é vista pela sociedade como uma excluída social. Ele pega essa mulher e revela essa verdade a ela e dá essa notícia surpreendente. Jesus lembra ainda que eles adoram na ignorância, no escuro de um povo que crê somente no Pentateuco e que decidiu excluir o restante da Bíblia. Nós vamos crer nos 5 primeiros livros e o restante da Bíblia, os profetas, não nos interessam. Um povo que adorava na ignorância, na obscuridade. E Jesus está tirando essa mulher e seu povo de uma adoração ignorante, de uma falsa adoração. E não é isso que Jesus faz comigo, não é isso que Jesus faz com você. Jesus não nos tira de uma falsa adoração, Jesus não nos tira de uma adoração obscura, de algo que nós nem sabíamos exatamente o que nós fazíamos, e nos coloca diante dele, nos dá um novo conceito de nós mesmos, nos dá um novo conceito de quem ele é, o Deus encarnado, e nos leva a uma adoração não mais ignorante, mas nós prestamos um culto de uma forma verdadeira. Ele nos tira de uma forma de falsa adoração, que é quando nós buscamos saber apenas aquilo que nos interessa. Ou seja, aquilo que não nos confronta, aquela verdade que não mexe comigo, sabe? Eu não preciso saber, é apenas uma verdade parcial, é apenas uma religião parcial. E é aí que está o maior perigo da igreja hoje. E é muito fácil crer, aceitar nas verdades que nos convêm, e não prestar atenção no resto das verdades. Por exemplo, o apartheid. Todo mundo conhece a história do apartheid. Muitas pessoas justificaram o apartheid usando textos bíblicos. Casamentos homoafetivos hoje são justificados a partir também de textos das Escrituras. Casais dentro das igrejas estão querendo se separar usando como base as Escrituras. O comunismo, a ideologia tão atacada ultimamente, é utilizado muitos textos das Escrituras para justificar o comunismo. As coisas bizarras que nós encontramos dentro das igrejas hoje, tem como base a Bíblia. Tudo isso por quê? Porque nós preferimos uma verdade parcial, a verdade que não nos confronta. E a adoração falsa é uma adoração que é supersticiosa. É uma adoração que se faz de um sentimento que não é legítimo. Que não é um sentimento autêntico, um sentimento verdadeiro, um sentimento de alegria, de contentamento, de poder adorar esse Deus. Mas muitas pessoas participam de culto, sabe por quê? Porque elas dizem assim: eu preciso ir ao culto hoje porque senão Deus não vai me abençoar. Eu preciso ir ao culto hoje porque senão aquela conversa, aquele negócio que eu estou tendo com Deus, ele vai esquecer que eu existo e Deus ele não vai me atender. E esse tipo de adoração é a adoração de quem ainda não entendeu a graça de Deus que nós encontramos em Cristo Jesus. É a adoração de quem ainda mistura a fé cristã com signos. Que mistura a fé cristã com o horóscopo, a pessoa que precisa levantar de manhã e ouvir sobre o seu signo, e ouvir sobre o seu horóscopo, para ver o que vai acontecer no seu dia, o que vai acontecer com a sua vida, como se a sua vida fosse guiada por essas coisas. Daqueles que ainda, quando estão caminhando, acham algum trevo de 4 folhas, recolhem, colocam na carteira para trazer sorte. Ou daqueles ainda que ainda possuem algum objeto de proteção, mas enquanto Cristo não nos tirar dessa falsa adoração, dessa nossa ignorância, dessa nossa obscuridade, Ele não vai parar. E Ele nos diz então sobre a verdadeira adoração. Ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa o quê? Que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. E no momento em que o homem compreende que Deus é espírito, uma luz potente nos invade. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre a nossa consciência, abre o nosso entendimento. Porque se Deus é espírito, Ele não pode estar limitado às coisas. Se Deus é espírito, Ele não pode estar limitado a lugar algum, de modo que só se manifesta ou no Monte Gerazim,
ou no Monte Sião, em Jerusalém, ou nos templos, ou em qualquer outro lugar que nós limitamos a presença dele. Se Deus é Espírito, os dons que alguém lhe oferece provém do Espírito, os sacrifícios de animais, toda força que o homem pode fazer não adianta de nada, são insuficientes, são inadequados. Os únicos dons que se ajustam à natureza de Deus são os dons do Espírito, o amor, a obediência, a lealdade, a devoção. A verdadeira adoração se compreende em sair de nós mesmos, sair dos nossos limites, sair da cerca de proteção que nós colocamos muitas vezes sobre a nossa vida espiritual, sobre a religião que nós dizemos praticar, sair de todo o aparato estrutural que nós criamos e que muitas vezes nos prende, e ir ao caminho, ir para a estrada, ir ao encontro da outra pessoa, como o bom samaritano fez. A verdadeira adoração não pode jamais ver esse momento de culto que nós estamos tendo agora como um fim em si mesmo. Porque se isso aqui for um fim em si mesmo, a nossa adoração está imperfeita. A nossa vida espiritual ela está parcial. A verdade em nossas vidas ela não está completa. Porque ao sairmos daqui nós precisamos ir em busca do outro, ir ao encontro do outro, de Deus no outro. É não se contentar apenas com a forma, mas ir em busca de uma nova essência que tudo transforma e levar essa essência até a presença do outro. É a submissão total da nossa natureza à pessoa de Deus. A verdadeira adoração é ter a vivificação da nossa consciência pela santidade de Deus, é alimentar a nossa mente com a verdade de Deus, é purificar a nossa imaginação com a beleza de Deus, é a abertura do nosso coração para o amor de Deus, é a entrega da nossa vontade para todos os propósitos que Deus queira cumprir em nossa vida, é a rendição de todas as nossas emoções, de todos os nossos sentimentos, de forma a renunciar àquilo que nós somos e encontrar Cristo em mim, e encontrar Cristo no outro. Já concluindo, meus irmãos, teria mais algumas coisas, mas a hora já passou, né? Concluindo, nós como igreja, nós precisamos permitir que Jesus nos surpreenda, sabe? Permita que Jesus te surpreenda. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus, assim como essa mulher. E deixa que Ele vá tirando toda a sua estrutura. Deixa que Ele vá tirando toda a base dos seus pés. E deixa que Ele vá trazendo surpresa atrás de surpresa, te despindo daquilo que você é e vestindo você do próprio Cristo. E que dessa maneira, com novos conceitos na sua vida, com uma nova perspectiva de quem você é e de quem o outro é, você queira encontrar Cristo não somente em você, mas também na vida do outro. Sabe, que Cristo abra os nossos olhos como igreja e nos tire da superficialidade que nós vivemos. E nos leve para uma realidade muito mais profunda com Ele. Para uma religião mais profunda, para uma espiritualidade mais profunda, que permite que nós venhamos a ser uma fonte a jorrar para as outras pessoas. Que nós paremos de construir barragens, mas que nós deixemos a água que está dentro de nós, a água viva dentro de nós, jorrar para as outras pessoas. Eu não conheço o seu coração, eu não conheço como você está hoje, eu não sei da sua vida, sabe? Mas peça ao Espírito Santo de Deus que você consiga se surpreender no encontro com Cristo e que essa fonte te inunde de forma que você não consiga controlar e que alcance a todos aqueles que estão à sua volta. Amém, meus irmãos? Vamos nos levantar, vamos orar.